Graça e paz, meus amados, mais uma vez vamos aqui dar sequência à nossa reflexão sobre a Mariologia Afonsiana. Eu quero iniciar aqui essa nossa reflexão, primeiro lendo o que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo, sua segunda carta, capítulo 4, no primeiro versículo, que diz assim: Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Até aí a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe para essa reflexão que vamos estar aqui falando a respeito daquilo que nós encontramos na Mariologia Afonsiana. Começamos no vídeo anterior refletindo um pouco sobre o que se encontra no livro intitulado Um Mês com Nossa Senhora de Santo Afonso Maria de Ligório. Agora na página 21, nós encontramos aqui a seguinte afirmação: é necessário recorrer a Maria. Essa afirmação, como vocês poderão ver ao longo do que será aqui dito, e quem puder conferir, quem tiver o livro, tiver acesso ao livro, poderá conferir na página 21, essa afirmação é necessário recorrer a Maria, está dizendo que é necessário recorrer a Maria para que seja salvo. Eles deixam claro por essa afirmação que aquele que não recorre a Maria para a salvação não pode ser salvo. Sendo assim, baseado nessa teologia mariana, todos os cristãos que não recorrem à devoção de Maria não podem ser salvos. Mas o que diz a Bíblia a respeito dessa afirmação? Precisamos lembrar que o apóstolo Paulo certa vez elogiou um grupo de cristãos por conferirem na palavra de Deus aquilo que Paulo estava dizendo, para ver se o que Paulo estava dizendo estava realmente conforme a palavra do Senhor. Esses são os bereanos. E Paulo elogiou essa atitude. O que nós aprendemos com esse elogio de Paulo é que todo cristão deve ser sábio e prudente. Para receber uma afirmação, ele deve recorrer à Bíblia, que é a palavra de Deus, para ver se tal afirmação está de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Nós precisamos dizer que, de acordo com o que ensina a palavra do Senhor Jesus, nós encontramos que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme encontramos na carta de Paulo a Timóteo. No entanto, nós precisamos aqui dizer que nessa página desse livro encontra-se a expressão que seja Jesus Cristo o único mediador de justiça e reconciliar-nos com Deus pelos seus merecimentos. Quem o nega? Não obstante a isso,
compraz-se Deus em conceder-nos suas graças por intercessão dos santos, especialmente de Maria, sua mãe, a quem tanto deseja Jesus ver amada e honrada. Bom, embora aqui ele faz essa distinção entre a mediação de Jesus como o mediador de justiça, ele vai inserir Maria como aquela que faz a mediação de intercessão e de graça. E nós vamos ver no decorrer das afirmações que o quanto isso está longe daquilo que a palavra de Deus registra. Todas as afirmações que nós vamos ler aqui nessas páginas não encontram nenhum fundamento nas Escrituras, mas são afirmações de teólogos católicos e também afirmações de devotos que tiveram supostas revelações ou revelações provinda da própria Maria. E nós precisamos levar em consideração, e aqui é preciso que os amados irmãos cristãos católicos que estão nos ouvindo, que possam compreender que o meu propósito aqui em dizer essas verdades é ajudá-los à luz das Escrituras a compreender o que a palavra de Deus tem nos instruído a todos os cristãos que têm a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. E trago essas afirmações como resposta a um católico que me questionou em alguns dos meus vídeos e, portanto, eu disse que estaria fazendo uma série de vídeos demonstrando que a teologia mariana ela vai na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, e os Gálatas estavam começando a entrar por um caminho distorcido daquilo que era o verdadeiro evangelho, e Paulo então faz uma advertência já no seu primeiro capítulo, a partir do versículo de número 6, ele diz assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então, o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma advertência muito séria para que os cristãos tivessem muito cuidado, porque era possível que alguém chegasse e, com o título de apóstolo, ensinasse algo distorcido daquilo que os apóstolos ensinaram, incumbido pelo próprio Cristo e cheio do poder do Espírito Santo, como verdade do Evangelho, que deveria ser observada pela Igreja do Senhor em todos os tempos. E, no entanto, ele vai dizer que mesmo que aparecesse um anjo do céu e anunciasse um evangelho diferente, teria que ser considerado anátema. E o que nós vamos ler aqui nessas páginas são fruto de supostas revelações provinda de Maria, que traz um outro evangelho que não foi ensinado por nenhum dos apóstolos e nem muito menos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, como cristão, não há como receber, à luz da palavra de Deus, aqueles ensinos que nós aqui encontramos e vamos aqui estar esclarecendo. Ainda na página 21 desse livro, nós encontramos a seguinte afirmação, abre aspas:
pelos merecimentos de Jesus Cristo, foi concedido a Maria a grande autoridade de ser medianeira da nossa salvação, não de justiça, mas de graça e de intercessão. Se tornou a escada do paraíso, a porta do céu, a verdadeira medianeira entre Deus e os homens. Veja que aqui, embora ele faça uma distinção na mediação de Cristo, vai dizer que Cristo concedeu a Maria a autoridade de ser a medianeira da nossa salvação, de graça e intercessão. Tornou-se, portanto, a partir disso, escada para o paraíso e porta do céu, medianeira entre Deus e os homens. Ora, nós precisamos considerar algumas coisas importantes aqui. A palavra de Deus, quando nós olhamos o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João no capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Eu vou estar lendo aqui Evangelho de João, capítulo de número 10, o que diz a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, no versículo 9. Sim, eu sou a porta. Quem entrará por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Então, o Senhor Jesus, ele sim se intitula como a porta da salvação, e não Maria. Veja que Maria aqui, e ela não tem nada, a meu ver, na minha concepção, Maria não tem nada a ver com esses ensinos distorcidos da palavra de Deus. Mas a suposta aparição de Maria traz esse novo ensino, colocando uma honra que é para Cristo, sendo trazida também ou dividida com Maria nesse aspecto, onde ela agora se intitula como aquela que tem que é a porta do céu ou a escada do paraíso. Ora, a escada do paraíso, ou ao mesmo tempo, podemos assim dizer, que a escada que leva ao céu, ou o caminho que leva ao céu, é o próprio Senhor Jesus, e ele disse isso muito bem, quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é a escada ou o caminho de acesso para o paraíso, de acesso para a eternidade, e não Maria. Vamos continuar vendo aqui. Na página 22, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Na página 22, diz assim: esta é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Maria. Ou seja, está dizendo que é a vontade de Deus que recebamos tudo por meio de Maria. Ainda na página 22, diz assim: o que, porém, temos em vista provar é que essa intercessão de Maria é também necessária à nossa salvação. É necessária a nossa salvação. Necessária sim e não absoluta, mas moralmente falando, como deve ser.
A origem dessa necessidade está na própria vontade de Deus, o qual, pelas mãos de Maria, quer que passem todas as graças que nos dispensa. Então veja bem, onde na Bíblia nós encontramos essa afirmação que foi a vontade de Deus, ou seja, necessário, não porque Deus absolutamente não depende de Maria para salvar, mas segundo o entendimento deles, Deus assim decidiu que por mãos de Maria passem todas as graças que nos são dispensadas. Ora, essa afirmação não encontra nenhuma sustentação em nenhum texto bíblico. Como eu disse antes, tudo que eu estou lendo aqui não há uma só referência escriturística. Ainda na página 22, abre aspas, a necessidade da intercessão de Maria provém da sua cooperação na redenção. Olha bem aqui a palavra cooperação na redenção. Uma sentença de São Bernardo diz: cooperam para as nossas ruínas um homem e uma mulher. Convinha, pois, que o outro homem e outra mulher cooperasse para a nossa salvação. E esses foram Jesus e Maria, sua mãe. Não há dúvida, diz o santo, Jesus Cristo foi suficientíssimo para remir-nos, mas conveniente era, entretanto, que para nossa reparação servissem ambos os sexos, assim como havia cooperado ambos para nossa ruína, pelo que o santo Alberto chamou Maria cooperadora da redenção. A própria Virgem revelou a Santa Brígida, uma devota, que assim como Adão e Eva, por um pouco venderam o mundo, assim também ela e seu filho, com um coração, resgataram. Então, veja bem que aqui, essa teologia mariana, e com respaldo, segundo a experiência de Santa Brígida, que a própria Maria teria se colocado como essa cooperadora na redenção, e aqui nós precisamos voltar àquela antiga, ou aquele vídeo anterior, que já vem de anos e anos essa luta para que a Igreja Católica aceite o quinto dogma mariano, onde Maria é colocada como corredentora. E é exatamente isso, né, que eles estão aqui expressando já na sua devoção. Colocar Maria como cooperadora na redenção é, ao mesmo tempo, colocar Maria como corredentora. É por isso que eu disse que é uma questão de tempo para que a Igreja Católica aceite esse quinto dogma, embora o Papa Francisco tenha rejeitado veementemente esse dogma, mas a gente vê pelas as devoções marianas que tudo vai caminhando para que as pessoas sejam convencidas de que isso é uma verdade que deve ser aceita, mesmo que à luz da palavra de Deus não exista tal afirmação. Mas, infelizmente, os cristãos católicos não veem na palavra de Deus como algo necessário para fundamentar a sua fé. A sua fé é fundamentada, como nós podemos ver aqui, em experiências extrabíblicas, mesmo que essas experiências ou supostas tradições possam ir na contramão daquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. E isso a gente fala com muita tristeza, porque não deveria ser assim. E ainda aqui nós encontramos já na página de número 24, diz assim, abre aspas, diz Ricardo de São Lourenço, nas mãos dela está nossa salvação. E com mais direito que os egípcios a José, podemos nós cristãos dizer à Santíssima Virgem, nossa salvação está em suas mãos.
O mesmo escreve o abade de Celis. Em tuas mãos foi colocada nossa salvação. Em termos mais energéticos, acentua o pseudo-Cassiano quando diz sem âmbages que a salvação depende dos favores e da proteção de Maria. Quem é protegido por ela se salva, perde-se quem não é. Fecha aspas. Então, percebe-se aqui que há uma afirmação de que a nossa salvação está nas mãos de Maria, ou depende de Maria toda a nossa salvação. A nossa salvação foi colocada na mão de Maria. A nossa salvação depende dos favores e proteção de Maria. Quem é protegido por ela se salva, quem não é se perde. Só, aí continua afirmando, só de vossas mãos nos há de vir a salvação, de vós também depende nossa salvação. Então, veja bem, o que Jesus ensinou a respeito da necessidade para o homem ser salvo? Será que é necessário mesmo recorrer a Maria para que o homem seja salvo? Jesus disse assim, em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo e assegurando como verdade inquestionável que quem ouve a sua mensagem e crê naquele que o enviou tem a vida eterna. Ele nada fala da necessidade de alguém depositar fé e devoção na sua mãe para ser salvo, mas sim nele, na sua mensagem e em Deus que o enviou, para que em Cristo e por Cristo o homem encontre a vida eterna. Ainda podemos fazer uma outra afirmação que nós encontramos em Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Veja bem que aqui há a confirmação de que a salvação depende apenas de um nome dado entre os homens, que é o próprio Senhor Jesus. Não há nenhum outro pelo qual nós devamos ser salvos, senão pela fé em Cristo Jesus. Mas vamos citar mais um texto aqui em Atos 16, versículo 31, quando Atos 16, 31, diz assim: e eles responderam, o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu, versículo 29. O carcereiro mandou que trouxesse luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. A Bíblia aponta a necessidade de depositar fé unicamente no Senhor Jesus. Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, e quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, Romanos 10, versículo 9, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então, veja bem, que aqui Paulo está ensinando que basta o homem depositar fé em Cristo Jesus e declarar verbalmente esta fé em Cristo Jesus para ser salvo. Eu faço um convite para você que está me ouvindo e que, se você ainda não fez essa confissão de fé, que você possa dobrar os seus joelhos, falar com Deus, arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé unicamente depositada em Cristo Jesus, aquele que é o Verbo vivo encarnado, aquele que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Deposita a sua fé nele e confesse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E eu afirmo para você biblicamente que, se essa confissão for verdadeira, você poderá ter certeza da sua salvação pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos ainda na página 24, dizendo assim, que ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus senão por vós, ó Mãe de Deus. Não há nenhuma afirmação dessa em nenhum dos escritos apostólicos. O Senhor Jesus, quando ele estava para morrer, ele disse que enviaria o Espírito Santo como Consolador, e esse Espírito Santo estaria encarregado para levar as pessoas ao conhecimento da verdade, convencer o homem da justiça, do juízo, né? E convencer o homem dessa verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse não é o papel de Maria. É por meio da ação do Espírito Santo na vida do ser humano, pela pregação do Evangelho genuíno, que o Espírito leva ao homem a compreensão da verdade salvadora em Cristo Jesus. Portanto, essa também é uma afirmação que não encontra respaldo bíblico. Ainda afirma na página 24, só por meio de Maria temos acesso junto a Cristo. Ele vai dizer que, como Cristo, só por meio de Jesus Cristo temos acesso junto ao Pai eterno, igualmente, só por meio de Maria temos acesso a Jesus Cristo. Ora, não há nenhuma afirmação dessa nas Escrituras, nenhuma afirmação assim nas Escrituras. E eu quero ler aqui o que o Senhor Jesus disse, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, João, capítulo 17, versículo de número 3. Diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, a vida eterna, segundo Jesus, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como o Messias, aquele que veio para redimir. Isto basta para que a pessoa seja salva. Agora, vamos voltar àquela afirmação de que a própria Maria disse que foi aqui na página 22, que diz que Maria se tornaria cooperadora da redenção, porque, segundo a Santa Brígida, que assim como Adão e Eva, por meio de um pouco, venderam o mundo, assim também ela e seu filho, com um coração, resgataram. Ou seja, também afirma aqui São Bernardo, dizendo que cooperam a nossa ruína um homem e uma mulher, convinha, pois, que o outro homem e mulher cooperasse também para a nossa reparação. Nós vamos ver que, biblicamente, também essa afirmação ela não se sustenta. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tocou exatamente nesse ponto quando ele escreve a sua carta aos Romanos,
no capítulo de número 5. Quando nós encontramos a carta de Paulo aos Romanos, e ele faz aqui a distinção, a diferença entre Adão e Cristo, ele está falando de soteriologia, está falando de salvação, e ele vai dizer assim, que, vamos ver aqui, vamos ver, Romanos 5... A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um só homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É na verdade que um só pecado de Adão trouxe a condenação a todos. Veja bem, que o que trouxe condenação a todos os homens não foi o pecado de Eva, foi o pecado de Adão. Por quê? Porque o Adão é o cabeça da humanidade. Sendo ele o cabeça, o representante da humanidade, foi o pecado de Adão que trouxe a condenação a todos os homens. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe a vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa. Veja bem, não foi a desobediência de Eva, foi a desobediência de uma só pessoa, que seria quem? Adão. Muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Então, nota-se que Paulo deixa claro que o pecado entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Ele nada faz menção de Eva. Ele não coloca Eva aqui e muito menos vai inserir Maria aqui. E nós temos que fazer aqui, relembrar que Maria já tinha morrido, já tinha vários anos que ela tinha morrido, segundo a tradição, até ressuscitada e assunta ao céu, o que não há nenhuma comprovação bíblica disso. E Paulo nada fala aqui da cooperação de Maria para a redenção como necessidade, porque Eva e Adão foram os responsáveis, portanto precisava de uma mulher para que pudesse por meio da mulher. Não é esse, não existe nenhum ensinamento bíblico que assim diz. No entanto, esse ensino tem fruto também numa suposta aparição da própria Maria, dizendo e afirmando essas coisas, que ela e seu filho, então, estariam resgatando o mundo. E aí nós retornamos ao que diz o conselho do apóstolo Paulo aos Gálatas: ainda que um anjo anuncie um evangelho diferente daqueles que os apóstolos ensinaram, seja maldito. Por quê? Por certo, esse anjo não é de Deus. Ou seja, se essa suposta visão de Maria está ensinando um evangelho diferente, essa visão não é de Maria realmente, mas sim de um anjo que transfigura em forma de um anjo do mal ou do próprio inimigo, que se transfigura na imagem de Maria para trazer um evangelho distorcido para que as pessoas possam errar o caminho da salvação. Eu sei o quanto isso é difícil para algum católico devoto receber, mas não há aqui nenhum intuito em ofender a fé de ninguém. Estamos falando daquilo que, à luz das Escrituras, que para todos os cristãos é a palavra de Deus, como nós evangélicos lidamos com essas teologias mariana à luz das Sagradas Escrituras. E que essas afirmações que são tidas aqui, de que é necessário recorrer a Maria para ser salvo, não faz parte de nenhum ensino bíblico. Que Deus assim abençoe a todos. Até o próximo vídeo.